Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, esse é sem dúvidas para nós um dia muito especial, por ser o dia do Senhor e também dia em que nós celebramos as nossas queridas mamães e logo no final nós teremos aqui um momento de homenagem e também de confraternização para com as nossas queridas mamães, e a nossa oração é para que o Senhor continue as abençoando e as sustentando nesse ministério, pois é assim que a Bíblia enxerga a maternidade. Um ministério que, sem sombra de dúvidas, tem os seus desafios, mas é recompensante. E eu quero louvar a Deus por minha mãe, por minha esposa e por cada mãe aqui presente, por cada mãe da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando cada uma de vocês. Bom, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões sobre idolatria. Nós temos estudado sobre fábrica de ídolos, os deuses de bolso do coração, e sem dúvidas temos sido edificados. Temos aprendido com exatidão a respeito do que é idolatria, de como ela se manifesta no nosso coração. E eu, como pastor, tenho ficado muito feliz porque tenho recebido muitos feedbacks dos irmãos a respeito dessa série e de como ela tem sido edificante no sentido de esclarecer muita coisa. Eu ouvi de um irmão essa semana falar o seguinte: pastor, eu não sabia o quanto eu era idólatra, e essa série tem me ensinado e me mostrado isso. Até irmãos de outras igrejas têm manifestado esse testemunho, e sem dúvidas a gente fica feliz por ver isso. E hoje, meus irmãos, depois de estudarmos sobre a definição de idolatria na Bíblia, e você perceber que idolatria não está ligado apenas à adoração externa de imagens e ídolos, mas ligada especialmente ao coração, e vimos aqui a idolatria ao dinheiro, na semana passada a idolatria e o desejo por poder. Hoje eu quero falar com vocês sobre desejos desordenados, quando o amor vira um ídolo, e também sobre os ídolos sexuais. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 16 a 35. Se você, porventura, tem dificuldade de encontrar Gênesis, eu vou lhe dar uma dica que é infalível. É só abrir em Apocalipse e vir vindo. Uma hora chega. Certamente você vai encontrar. A história que nós vamos ler aqui é surpreendente. Eu sou fascinado por essa história, e meditando essa semana na preparação desse sermão, eu fiquei maravilhado como a Bíblia ela é atual, como a Bíblia ela fala conosco hoje ainda. E é interessante, como nós veremos aqui nesse texto, o perigo de idealizarmos o romance como a redenção das nossas vidas. E veremos também que a própria cultura atual, por meio de músicas, filmes e séries, elas exaltam essa idealização de um romance dos sonhos. Vamos ler então, capítulo 29 de Gênesis, versículo 16 a 35. A leitura é um pouco longa, mas eu prometo que não vou fazer a exposição esgotadamente verso a verso, mas pelo menos de algumas seções aqui do texto. Leiamos então a palavra de Deus. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó,
e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Versículo 31 diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz mais outro filho, e disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vamos orar? Nosso Deus bendito, obrigado por Gênesis. Na verdade, obrigado por tua palavra, mas em especial por essa porção da palavra que tanto nos ensina. A minha oração é que isso, portanto, aconteça agora, que o Senhor fale conosco, nos ensinando a respeito da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar como a cultura atual canta, vive e celebra essa idealização do amor romântico como se fosse a salvação? Basta ouvirmos algumas músicas populares e perceberemos o quanto disso é verdade. Por exemplo, há uma canção regravada por Mariah Carey, que em uma tradução livre diz assim: eu não posso viver se viver for sem você. Parece bonito, mas é trágico, porque ninguém, além de Deus, pode sustentar a nossa vida nesses modos. E quando esperamos isso de alguém, acabamos machucados e certamente decepcionados. Há uma outra canção muito conhecida aqui no Brasil, que é a canção Por Você, de Frejá. A canção é um tipo de declaração de amor elevada ao exagero de quem faria coisas aparentemente impossíveis por quem se ama. Diz a canção: por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo para o inferno e tomaria banho gelado no inverno. Esse tipo de declaração, ainda que envolvente e apaixonada, revela, na verdade, algo mais profundo, uma devoção religiosa ao outro, e isso é mais do que amor. É, na verdade, adoração. E quando colocamos no parceiro o desejo amoroso como fonte da nossa identidade, da nossa realização e da nossa plenitude, entramos então no campo perigoso da idolatria. Mas para mim, a música que melhor retrata esse tipo de amor desordenado é a canção Exagerado, de Cazuza. E eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo pensando sobre ela e algumas das suas partes. A parte que mais me chama a atenção é uma estrofe antes do refrão e o próprio refrão, que diz assim: e por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Aí vem o conhecido refrão: exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado, idealizado.
E respeitando a licença poética, eu gostaria que você prestasse atenção como essa canção eleva o amor romântico a uma categoria de Deus. A primeira frase da canção diz assim: amor da minha vida, daqui até a eternidade. Veja que linguagem escatológica. A ideia de uma eternidade reduzida a uma pessoa. Logo depois, parece que a canção ganha tons teológicos e a frase é: nossos destinos foram traçados na maternidade. Destino e predestinação aplicados ao romance. Depois diz assim: teu amor ainda é tudo, tudo. Observe a lógica da redução da vida a uma única fonte de salvação, o amor do outro. É essa crença de que sem esse amor a vida perde sentido. Aí vem um refrão exagerado, preste bem atenção: jogado aos teus pés. Eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Você percebe aqui a linguagem de adoração? A linguagem de entrega total, de prostração, servidão. Essa linguagem da adoração aqui na música. Adoração de prostração de um amor que muitas das vezes é fictício, uma idealização, não uma realização, e isso, portanto, revela o coração que constrói os seus próprios ídolos e se submete a ele. A canção vai caminhar para o final dizendo: eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Fruta mordida aqui faz alusão ao Éden. A mordida do fruto proibido está falando, portanto, aqui de desejos desordenados que são buscados fora do tempo e fora de Deus. Uma busca sensual, urgente e incansável. Há uma última frase nessa canção que diz: mesmo que eu te ame demais, você vai simplesmente achar normal. Sabe, esse tipo de amor possessivo, carente e sem limites. Um amor, como veremos, desgovernado, que ignora a reciprocidade e os limites saudáveis, portanto, é muitas das vezes sinal de idolatria de um coração que não se contenta com o Senhor. Essas e outras músicas são tipo um espelho de como o coração humano transforma o amor romântico em um Deus. Quando o parceiro vira a nossa eternidade, quando nós somos jogados aos pés de alguém, quando achamos que o outro pode nos dar sentido na vida, identidade e segurança, acredite, estamos diante de uma falsa adoração. E é exatamente esse o drama de Jacó, Raquel e Lia. Veja, meus irmãos, Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, porque ele achava que ela o completaria. Raquel, mesmo sendo amada, vivia em competição porque se sentia vazia por ser estéril, por não ter filhos. E Lia, a desprezada, teve filhos, mas nunca foi amada pelo seu marido e vivia dizendo: agora, finalmente, meu marido me amará. Observe como todos aqui estavam procurando em pessoas aquilo que só Deus pode dar. E o nome disso é idolatria. A essa altura você deve estar se perguntando: como então um amor pode virar um ídolo? E Tim Keller responde, diz ele: nisso sabemos que algo bom se tornou um Deus falso, quando as exigências que esse algo impõe a você ultrapassa os limites apropriados. E ele termina dizendo que praticar idolatria é ser um escravo. Temos aqui, portanto, nesse texto, um trama que se desenvolve na plataforma do preferir ao invés do se doar. E nós veremos então como isso causará sérios problemas nas relações interpessoais. Na própria história dos patriarcas, nós veremos e vemos como essa ideia do favoritismo familiar traz problemas. É por causa do favoritismo de Isaac que Esaú cresce orgulhoso, mimado, voluntarioso e impulsivo, ao passo que seu outro irmão, Jacó, cresceu cínico, amargurado e enganador.
Como resultado, você conhece a história, temos dois irmãos que brigam, Esaú e Jacó. Esse foge, certo de que nunca mais veria os seus pais e de que a sua vida havia se tornado agora um caos emocional do qual ele jamais poderia se livrar. Ele então foge para junto da família da sua mãe, e nós chegamos exatamente aqui no anseio de Jacó. Leiamos mais uma vez, versículos 16 e 17. Olha o que diz. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Veja como a narrativa apresenta a família de Jacó com uma configuração que já aponta tensões. Ele tem duas filhas, Lia e Raquel, e a maneira como o texto as apresenta é reveladora. Diz o texto que Lia é caracterizada por uma beleza mais suavizada. Ela tinha olhos meigos. Algumas traduções dizem olhos sem brilho, o que sugere que fisicamente ela não era tão atraente. Talvez seja uma maneira mais educada de a Bíblia dizer que ela era desprovida de beleza. Por outro lado, Raquel é descrita como bonita e atraente, o que indica que a sua aparência causava forte impacto. O texto hebraico, meus irmãos, diz que literalmente Raquel era lindíssima e com um corpo magnífico. Veja, esse contraste aqui estabelece o plano para a obsessão romântica de Jacó. Ele se apaixona perdidamente por Raquel, e o seu desejo por ela se torna tão intenso que ele aceita servir 7 anos, depois mais 7 anos só para obtê-la. Isso revela não apenas o valor de que ele atribui a Raquel, mas também um coração disposto a idolatrar um ideal romântico. Leiamos agora os próximos versos 18 a 20 diz: como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Robert Alter, um grande estudioso da língua hebraica, diz que aqui há sinais muito claros que demonstram que Jacó estava perdidamente apaixonado e dominado por seus amores por Raquel. Porque primeiro, veja, ele ofereceu seu salário de 7 anos por ela, e mesmo assim, a Bíblia diz que lhe pareceram poucos dias. É muito amor. Segundo, ele não percebeu a trapaça, porque veja, quando ele fala, eu vou trabalhar por sua filha, o sogro Labão, aliás, ladrão que rouba Labão tem 100 anos de perdão. Veja, quando ele fala, vou trabalhar por sua filha 7 anos, o que é que Labão responde? Tá bom, é melhor entregar ela para você do que para outro. Percebe que alguém que está abençoando um relacionamento jamais falaria assim, tipo, deixa eu ver, não tem ninguém, vai você mesmo. Jacó nem percebeu a trama que ele estava envolvido. E por fim, por que é que Jacó faz assim? Porque, irmãos, Jacó tinha uma vida vazia. Ele jamais teve o amor do pai, havia perdido o amor da mãe, e agora queria a todo custo um amor para chamar de seu. É como se Jacó dissesse, se eu a tiver, finalmente alguma coisa vai dar certo na minha vida miserável, eu preciso ter essa mulher para mim. E esse amor aparentemente tão bonito e romântico revela um perigo real: a idealização do outro como fonte de sentido para a minha vida. E muita gente pensa assim: quando eu casar com essa mulher, quando eu tiver esse homem em meus braços, finalmente eu serei feliz. Mentira do diabo. Você não precisa de A ou B para ser feliz, você precisa de Deus. E acredite, meu irmão, não é conversa de pastor, é verdade na prática.
Nenhum homem, nenhuma mulher poderá jamais satisfazer o seu coração, senão Deus e a beleza que é servir ao Eterno. Jacó vive uma vida vazia e agora ele acha Raquel como a salvação da sua vida solitária e errante. E quantas vezes nós fazemos o mesmo, meus irmãos? Nós colocamos no cônjuge, no namoro, até no amor futuro e platônico, a expectativa de sermos completos, felizes, curados. E quando isso acontece, o romance deixa de ser um presente de Deus para se tornar um substituto de Deus. Amados irmãos, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, você já aprendeu aqui nessa série, se torna um ídolo. E como veremos na continuação da história, nenhum ser humano, escute bem, nenhum ser humano aguenta ser o Deus do outro. Isso é insustentável. Raquel não poderá preencher Jacó. Lia sofrerá por não ser amada e todos estarão presos em um ciclo de frustração e carência. Porque acredite, se Deus não for a nossa completa satisfação, nós viveremos frustração. John Piper, o bom velhinho pastor batista, tem uma frase que eu gosto muito e sempre trago ao meu coração. Diz ele: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. O que é isso? Deus é mais glorificado em nós quando os nossos níveis de satisfação estão nele e não no outro e em coisas. Quando aprendemos a colocar Deus sobre todos os nossos amores, aí amaremos os outros amores como eles devem ser amados. Olha a continuação da história, leia comigo o versículo 21. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Leia com atenção. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Esse versículo é um pouco estranho, porque segundo Alter, o comentarista de hebraico, essa frase é extraordinariamente direta, explícita e sexual para um discurso da antiguidade que costumava ser discreto. Imagine você dizer a um pai hoje a seguinte frase: mal posso esperar para fazer sexo com sua filha, passe ela para mim agora. Foi exatamente isso que Jacó disse para Labão. O narrador do texto bíblico está mostrando um homem dominado por um desejo ardente, emocional e sexual por uma mulher, a tal ponto que ele está mostrando para nós o estado de Jacó. Após 7 anos trabalhando, motivado por uma paixão desmedida, Jacó não fala como um noivo respeitoso. Jacó não fala como um homem temente a Deus. Ele está tomado por um desejo que parece incontrolável. Não há menção de Deus aqui, não há oração, não há bênção, há apenas pressa e desejo. E pare e pense comigo por um instante, quando o desejo se torna um Deus. Aprendemos com Jacó que Jacó não quer apenas Raquel, ele precisa dela. Ele crê que só será completo quando a tiver em sua cama. E isso não é amor santo, meus irmãos. É adoração disfarçada de romance. Quando o desejo desenfreado não é submetido a Deus, nós podemos dar a ele o nome mais bonito que for, chamá-lo até de amor, mas ele é essencialmente egocêntrico, idólatra e cego. Essa cena nos mostra o que de fato acontece quando o coração se entrega sem freio algum. Veja, o outro deixa de ser um presente e vira uma obsessão. O desejo legítimo de intimidade se torna um Deus sexual que exige sacrifício total. E por fim, mesmo quando você finalmente consegue o que quer, como veremos daqui a pouco, o versículo seguinte mostra que a decepção está nos esperando. Jacó pensava que teria Raquel, mas acorda com Lia. Nós
Vivemos uma geração que romantiza frases como: não consigo viver sem você. Você é tudo o que eu preciso. Sou capaz de tudo por esse amor. Mas acredite, isso não é amor. É idolatria emocional. É transformar o parceiro em um salvador, o romance em religião, o desejo em altar. Meu irmão, minha irmã, se você busca em alguém aquilo que só Deus pode te dar, ou seja, sentido, segurança, identidade e valor, acredite, você está se preparando para a frustração e para machucar a si mesmo e os outros. Vamos ler mais o texto, que esse texto é maravilhoso. Olha o que diz, versículos 22 a 25. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? É interessante como o narrador vai trazendo detalhe a detalhe os acontecimentos. E no começo, tudo parece caminhar como esperado. Nós temos aqui uma cerimônia, uma festa pública, bebida, música, comida. O casamento é selado diante de todos, mas aí vem o versículo 23 e diz: mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Veja como a linguagem aqui é abrupta. O narrador vem falando do casamento e do nada ele fala: quando a noite chegou. Não há menção aqui de palavras trocadas, relacionamento, reconhecimento. Na verdade, apenas o desejo pelo ato sexual. O homem dominado pelo desejo está cego, literalmente e figurativamente. Jacó, meus irmãos, literalmente age como um viciado. As condições culturais da época, escuridão, véu, bebida, até poderiam atrapalhar a ideia de Jacó reconhecer que não era Raquel, mas era Lia. Mas o texto quer nos mostrar algo mais profundo. Jacó não caiu em um truque. Jacó não enxerga porque não quer ver. Ele está dominado pelos seus desejos. No versículo 24 nós temos um detalhe técnico. Zilpa é entregue como serva, preparando o enredo posterior sobre os filhos e a rivalidade entre as mulheres. E você lembra no que isso aqui vai dar? Gênesis 37, José é jogado na cova pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Versículo 25 diz assim: quando chegou a manhã, lá estava Lia. E essa é uma das frases mais dramáticas e irônicas da narrativa bíblica. Era Lia. Em hebraico o texto é ainda mais seco e impactante. Diz assim: e aconteceu pela manhã, eis que era Lia e não Raquel. A estrutura sugere um choque, frustração. Aquilo que Jacó tanto desejava, pelo qual se sacrificou 7 anos, não corresponde à realidade. Era Lia. Acredite nisso, meu irmão, o ídolo sempre decepciona. E a narrativa nos mostra um princípio espiritual profundo. Escute bem, quando colocamos no outro as nossas esperanças mais profundas, seja em alguém ou em alguma coisa, não em Deus, eventualmente nós vamos acordar e vamos dizer: era Lia. Você achava que a carreira dos sonhos lhe faria pleno e acorda com vazio. Você achava que aquele relacionamento resolveria sua identidade e acorda com mágoa. Você achava que a vida sexual perfeita ia ser a resposta para suas frustrações e acaba mais frustrado. O ídolo sexual promete Raquel, mas entrega Lia. Meus irmãos, Jacó está sendo confrontado com as consequências do seu próprio coração enganoso.
Veja que ironia, ele colhe o que semeou. Lembra de Jacó, o enganador, que trapaceou seu irmão, enganou seu pai, agora é enganado. O ídolo que parecia tão encantador, agora mostra o seu verdadeiro preço. Acredite nisso, desejo fora de Deus traz confusão. E veja, o desejo em si não é mau, não é errado desejar alguém, não é errado amar alguém ou querer alguém, não é isso. O problema é quando ele desgoverna. Jacó queria amor, pertencimento, beleza, e tudo isso é bom e é legítimo, mas ele entronizou esses desejos no seu coração acima de Deus. E como é que Jacó acaba? Humilhado, perdido e decepcionado. Quando Jacó pergunta: por que você me enganou? O termo hebraico, segundo o comentarista de hebraico Robert Alter, é o mesmo usado no capítulo 27 para descrever o que ele havia feito com seu pai. Há um antigo comentarista rabínico que imagina a conversa no dia seguinte entre Jacó e Lia de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Queria pensar com você agora sobre o amor narcótico, quando o desejo cega e desestrutura. Jacó aceita o novo acordo de Labão, mais 7 anos de trabalho como um homem dominado pela obsessão e não pela razão. O texto diz, versículo 30, Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. Essa pequena expressão, preferida, vai ecoar por toda a história da família de Jacó. O amor, que poderia ser uma bênção, meus irmãos, vira um veneno, porque ele é desproporcional, desequilibrado, desgovernado, é idólatra. Jacó transforma Raquel não em uma esposa, mas em um centro de adoração. E nós vamos ter consequências terríveis nisso tudo. Primeiro, Jacó vai privilegiar os filhos de Raquel, José e Benjamim. Leia Gênesis 37, versículo 3, diz que Israel, Jacó, amava mais a José do que todos os seus outros filhos. Isso gera inveja, ódio e uma cadeia de traições entre os irmãos. Segundo, Jacó também desvaloriza a Lia, a mulher que Deus também havia colocado em sua vida. E isso gera frustração e competição entre as esposas. Terceiro, Jacó vive dominado por um afeto narcótico que turva o seu juízo. Um amor sem limites e sem Deus se transforma em um Deus cruel que exige tudo, dá pouco e destrói. Pare e pense. Quando o amor toma o lugar de Deus, é quando nós, como Jacó, não percebemos quando uma pessoa, um relacionamento ou um sonho está no nosso coração mais valorizado do que o próprio Deus. Quando isso acontece, nós sacrificamos os outros, justificamos injustiças, destruímos o equilíbrio, culpamos os outros por algo que nós mesmos criamos. O amor desordenado de Jacó por Raquel criou décadas de dor na família de Jacó. E o mais terrível nisso é que Jacó achava que isso aqui era amor verdadeiro, mas na verdade era idolatria disfarçada de romantismo. Eu não estou dizendo que você não pode ser romântico, não é isso. Eu acho que eu sou romântico. O problema é quando você transforma o romance no Deus da sua vida, e você passa a viver em face dele. E se você não vive um amor platônico estilo Hollywood, você se sente frustrado ou frustrada por isso, cuidado.
só Deus pode ocupar esse lugar no seu coração. Parece até que a história de Jacó, mesmo que entre altos e baixos, está sendo resolvida, porque o texto fala que finalmente ele tem o que quer, Raquel. Mas preste bem atenção, você notou que há uma personagem na trama que parece esquecida, preterida, mal amada? E eu estou falando exatamente de Lia. Veja o desfecho da sua história. Leia com muita atenção que você vai perceber como o coração de Jacó parece que foi transportado para Lia, e agora ambos estão em idolatria, idealizando um amor romântico. E veja como Lia revela muito sobre nós. Olha o que diz, versículo 31 a 35. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz a um outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. O relato bíblico acerca de Lia é amargo, é ou não é? Primeiro, nós somos informados no texto que ela tinha olhos sem brilhos, enquanto Raquel era linda e maravilhosa. Lia, pouco atraente, passou a vida inteira à sombra da irmã, que segundo o texto era uma mulher absolutamente deslumbrante. Em consequência, seu pai Labão sabia que por ela ser a mais velha, teria dificuldades por ser desprovida de beleza em conseguir casamento para ela. Então o que é que ele faz? Dá um jeito de casar a mais nova ou de entregar a mais velha no lugar da mais nova. Olha que realidade. Labão sabia que nenhum homem se casaria ou ia oferecer dinheiro para ela. Então, em Jacó, Labão encontrou a solução dos seus problemas financeiros. Identificou uma oportunidade e tirou partido dela. Mas veja, irmãos, o que isso significou para Lia. A filha que o pai não queria, agora era a esposa que o marido não desejava. Preste bem atenção nisso. A filha que o pai não queria, agora era o marido que era a esposa que o marido não desejava. Lia tinha um vazio no coração tão grande como o vazio no coração de Jacó. E agora, veja, ela começa a reagir ao problema do mesmo jeito que o marido. Ela faz com ele o que Jacó fez com Raquel e o que Isaac fez com Esaú. Que trama! Lia agora, meus irmãos, coloca a esperança do seu coração em conquistar o amor do seu marido. E isso é revelado nos versículos que a gente acabou de ler. O que Lia estava fazendo? Tendo filhos e dizendo: agora meu marido vai me amar. Parece história de novela mexicana. Lia, na verdade, estava tentando encontrar felicidade e identidade por meio de valores familiares, do seu marido e dos seus filhos. Ter filhos naquela época estava ligado exatamente à identidade dos pais. Lia havia apoiado todas as suas esperanças no marido. É como se ela dissesse: se eu tiver filhos, então o meu marido vai me ver, vai me ouvir, vai se apegar a mim. Só que ao invés disso, a cada filho ela mergulhava em um inferno de solidão. E é interessante que cada nome que ela dá aos filhos revela não apenas um grito para Deus, mas também para o seu marido. É como se ela dissesse para Jacó: veja-me, ouça-me, apegue-se a mim.
Versículo 32 diz que ela tem um filho e coloca o seu nome de Ruben. Viu o Senhor a minha aflição, agora certamente meu marido me amará. Ruben significa ver. É como se Lia dissesse: agora Jacó vai me ver, vai perceber o meu valor. E quantos não fazem isso? Quantos não desejam ser vistos, notados por alguém? Fazem de tudo para chamar atenção, para serem reconhecidos, admirados, porque precisam do olhar humano sobre si para afirmar sua identidade. Ela então tem outro filho, versículo 33, chamou-lhe de Simeão, e disse ela: o Senhor ouviu que sou desprezada. Olhe o jogo de palavras. Primeiro ela fala que o Senhor ouviu, agora que ele ouviu que sou desprezada. Simeão significa aquele que ouve. Lia queria ser ouvida, não apenas por Deus, mas também por Jacó, o grande ídolo do seu coração. E nós vivemos em uma geração exatamente assim, que se firma a identidade naquilo que as pessoas veem dela e no que ela precisa, ou a partir do que ela precisa ser ouvida. É a validação dos sentimentos a partir do que o outro acha que eu sou. Mas não para por aí. Ela tem mais um filho, versículo 34, ela vai dar o nome de Levi. Olha o que ela fala: agora finalmente meu marido se apegará a mim. E Levi carrega a ideia de apego, união, ligação íntima. Lia, a essa altura, ainda tinha esperança de conquistar o coração de Jacó. E isso, meus irmãos, mostra quando o coração se curva diante da idolatria romântica. A vida se torna uma sequência tentativa fracassada de conquistar o amor de alguém, como se isso fosse a redenção da nossa vida. Mas algo então muda. Versículo 35. Lia finalmente aprendeu que não é colocando o coração nos homens, em coisas, mas em Deus. No versículo 35, ela vai ter um novo filho. E qual é o nome que ela vai dar para esse filho? Judá. E olhe que frase ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. Ela vai tendo filho, dizendo: meu marido, meu marido, meu marido. Ela tem filho, mas o ídolo final é o marido. Meu marido vai me amar porque olha esse menino. Aí agora é como se o coração dela fosse se reequilibrando no que é mais importante. E ela vai dizer agora: desta vez não tem Jacó, desta vez não tem anseio por aquilo que eu idolatro, desta vez não tem barganha emocional, desta vez eu louvarei ao Senhor. Porque enfim, meus irmãos, Lia tira os olhos de Jacó e se volta para Deus. E esse quarto filho é um marco de libertação. Ela para de esperar no homem aquilo que ela só encontra em Deus. Diz ela: dessa vez louvarei ao Senhor. E deu-lhe o nome de Judá. Judá significa louvor. De Judá, quem é que vem? De Judá vem Jesus. De Judá vem o Messias. Da mulher rejeitada, esquecida, mal amada, brota a esperança do mundo perdido. A história de Lia, meus irmãos, nos ensina que nenhuma quantidade de filhos, beleza, atenção ou romance humano pode preencher o vazio que só Deus pode preencher. É só quando a gente parar de viver tentando conquistar o amor de alguém e fazer disso um ídolo romântico, e quando começarmos a viver em resposta ao amor de Deus, é aí que nós vamos encontrar verdadeira liberdade. Lia teve 4 filhos, mas foi no último que finalmente ela descansou. Disse ela: desta vez louvarei ao Senhor. Faço-lhe algumas perguntas.
A primeira delas é: quem ou o que você tem esperado que te veja, te ouça e se apegue a você? Segundo, quando será que nós diremos: desta vez não buscarei mais amor em ídolos, desta vez louvarei ao Senhor? Eu quero concluir lembrando do noivo verdadeiro. Jacó é no máximo um tipo de Cristo que ele não conseguiu ser, mas o noivo verdadeiro é aquele que diz o texto que se lembrou de Lia. Não é maravilhoso isso? Lia está amargurada, mal amada, triste, a vida inteira à sombra da irmã mais velha, mais bela. Aí o texto fala que Deus se lembrou de Lia, e ela termina louvando o Senhor. Esse último filho de Lia, Judá, quando você lê Gênesis 49, somos informados que é por meio dele que virá o verdadeiro rei, o Messias, o Senhor Jesus. Veja que tremendo! Deus havia vindo ao encontro da menina mal amada, dos olhos turvos, sem brilho, e ela se torna a mãe ancestral do Senhor Jesus. A salvação não veio ao mundo por Raquel, a irmã mais bela, mas por meio de Lia, a desprezada, a mal amada. A ideia do versículo 33 é que por ela não ser amada, Deus a amou. E você só precisa ouvir isso aqui essa noite, meu irmão e minha irmã. Você só precisa ouvir essa verdade: Deus te ama. E não é marido, filho, namorado, o diabo que vai fazer isso mudar. Deus te ama, isso basta. Quer um conselho, você que está solteiro ou solteira? Queira casar, queira amar, mas considere estar solteira. Considere estar solteiro. Paulo diz que o solteiro esteja solteiro, porque o solteiro vive para o Senhor. Mas eu sei, temos uma cultura de que se você não casar, fica para titia e toda essa história. Eu sei disso, oro para que você case, mas quem sabe o seu tempo de solteirice não seja um tempo para que você viva ainda mais intensamente para o Senhor. Considere isso. Jacó não vai preencher as expectativas do seu coração. Ele é o noivo verdadeiro, o marido das destituídas de marido, o pai das destituídas de pai. Esse é o Deus que salva por sua graça. Eu quero terminar. Segunda vez que eu falo isso, né? Acho que vou falar mais 2 vezes ainda, mas eu quero. Não falei que vou, mas eu quero terminar mostrando a beleza da teologia bíblica oferecida por Tim Keller sobre o homem que ninguém queria. Eu vou até ler aqui para não me perder no raciocínio. Olha o que Tim Keller diz: quando Deus veio à terra em Jesus Cristo, ele era mesmo filho de Lia, tornou-se homem que ninguém queria, nasceu em uma manjedoura, não tinha beleza para que o desejássemos, veio para os seus e os seus não o receberam, e no fim todos o abandonaram. Por que então ele se torna o filho de Lia? Porque se tornou o homem que ninguém desejava, por você e por mim. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Se nos comovemos profundamente com a visão de amor dele por nós, nosso coração se afasta de outros pretensos salvadores. Paramos de tentar nos redimir por meio de atividades e relacionamentos, porque já fomos redimidos, ele já nos redimiu. Que você viva, meu irmão, uma história de amor belíssima, mas que ela não seja mais importante. A sua história de amor mais importante é daquele que te amou primeiro. Jesus é o nosso verdadeiro noivo. Ele não se apaixona pela beleza exterior, mas vem em amor sacrificial pelas desprezadas. Ele é o esposo fiel das mulheres esquecidas, o marido das abandonadas, o amigo eterno do solitário. Em Cristo, o que era rejeitado se torna herdeiro da promessa. Portanto, meu irmão,
O mesmo Cristo que se revelou a Lia se oferece como noivo fiel para todos nós que estamos aqui. Escute bem, escute bem. Pare de buscar em pessoas aquilo que só Cristo pode dar. Louve a Deus como Lia fez, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Ele te amou primeiro, isso basta. Agora, concluindo mesmo, de verdade, oficialmente, eu quero finalizar pensando com você do amor exagerado ao amor verdadeiro. Lá no início do sermão, nós ouvimos vozes apaixonadas, gritos românticos das canções que dizem: exagerado, jogado aos teus pés, por você eu viveria em greve de fome. E veja como essas músicas são quase orações, declarações de um amor quase religioso por alguém que não pode carregar o peso da nossa alma. Jacó viveu esse amor exagerado por Raquel. Lia viveu esse amor exagerado por Jacó. Jacó trabalhou 7 anos, depois mais 7, consumido por um desejo que ele mesmo não sabia ser idolatria, mas era um amor desordenado. Quando nós transformamos alguém ou algo em nosso Salvador, quando colocamos no amor humano a esperança de redenção, o resultado é sempre o mesmo: frustração, dor e vazio. E acredite, nenhum casamento aguenta ser o Messias. Nenhuma beleza sustenta a alma. Nenhum prazer preenche de verdade o abismo do coração. Jacó precisou de anos para aprender o que Lia descobriu no 4º filho: agora louvarei ao Senhor. Jacó descobriu o que J.K. Smith, todo sermão eu finalizo com ele, quero finalizar mais uma vez, o que J.K. Smith chama de reordenação dos amores. Lembra o que ele fala? Você é aquilo que ama. Você precisa reordenar os amores para amar de forma correta. Meus irmãos, o nosso problema não é amar demais, é amar de forma errada. Nós precisamos amar menos o que é passageiro e mais o que é eterno. Nós precisamos deixar de ser adoradores românticos para sermos adoradores escatológicos. Gente que ama, mas com saudade do céu. Gente que se relaciona aqui, mas que ama Jesus acima de tudo. Cristo Jesus é o noivo que não nos troca. E um dia, meus irmãos, quando o céu se abrir, quando ouvirmos o som da trombeta, não será Cazuza cantando exagerado, será a igreja vestida de branco, cantando ao noivo que vem, como em Apocalipse 19:7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, pois chegou a festa de casamento do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Esse grande dia, todo amor desordenado será redimido, toda lágrima por amores humanos será enxugada e todo coração dividido será inteiro na pessoa de Jesus. E nós faremos aquela oração puritana: por ti, Senhor, sim, por ti eu daria a minha vida, porque o Senhor já a deu por mim. Amém, meus irmãos? Me permita concluir com algumas rápidas aplicações. A primeira delas é: reflita sobre onde você está depositando o seu valor e esperança. Segundo, não transforme o amor em um ídolo. Frases como "não vivo sem você", "só serei feliz quando alguém me amar assim", podem revelar aonde está o coração de quem acha que ama, mas na verdade idolatra. Terceiro, cuidado com os impulsos desordenados e paixões desgovernadas. O que Jacó sentia por Raquel era uma impulsividade que o levou a fazer tudo por ela em detrimento de Deus. Quarto, Cristo é o único amor que não decepciona. Quando nós reordenamos os nossos amores, colocamos Cristo no centro, os demais amores estarão nos seus devidos lugares. Por fim,
Adore o noivo verdadeiro com todo o seu coração. As músicas Exagerado e Por Você falam de uma devoção religiosa ao parceiro. Agora pense se você aplicasse isso a Cristo, se você falasse agora: Senhor, eu sou exagerado mesmo, sou jogado aos teus pés, eu me lanço aos teus pés, eu me entrego totalmente para você. Eu quero lhe convidar a fazer isso essa noite, a concluir esse sermão e reagir a ele, adorando o seu nome. Eu sei que é dia das mães, você talvez esteja querendo ir para casa para celebrar, dar um abraço na mamãe, mas por favor, não saia daqui hoje sem entregar totalmente o seu coração ao Senhor. Acredite nisso. Nenhum homem, nenhuma mulher satisfará o desejo do seu coração, senão Deus. Cristo é suficiente. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus bendito e santo, essa nossa oração é, na verdade, uma confissão. Confessamos ao Senhor que o nosso coração desordenado vive em busca de um romance desordenado. A gente vive em busca de alguém para que satisfaça aquilo que só o Senhor pode satisfazer. E a grande verdade, ó Deus, é que fazemos isso porque por vezes deixamos de ver a beleza que há em Cristo Jesus.